Com apenas 7 anos, ele não só já havia feito longas viagens, mas também se apresentara em Praga, Viena e Frankfurt. Esse menino tinha um segredo que lhe dava forças quando se sentia muito cansado. Um tesouro só dele. Um país imaginário, onde ele era o rei, lindamente desenhado no mapa que sempre carregava consigo. O nome dessa criança prodígio é Wolfgang Amadeus Mozart, que compunha para descobrir as notas que se atraem. Mozart conhece um homem, Thamus, o conde de Tebas, que viera do Alto Egito para fazer a iniciação do grande mago. Thamus pressente que Mozart é esse mago e que a sua obra impedirá que a humanidade seja engolida pelo caos. A partir desse momento, o homem e a criança nunca mais irão se separar. Mas será que Thamus conseguirá salvar Mozart de todas as ciladas que aparecerão pelo caminho? Mozart, de Christian Jack, o grande mago. Alto Egito, 1756. Decididos a matar o jovem monge, os 10 mamelucos avançaram para cima da vítima, que desarmada não poderia reagir à altura dos assassinos profissionais a serviço de um pequeno tirano local que encorajava esses excessos. Como Thamus, o jovem monge poderia imaginar que seria atacado por um bando de assassinos ali, em pleno deserto. Em geral, ele meditava de frente para o pôr do sol, rememorando os ensinamentos do venerado mestre, o abade Hermes, um ancião com incrível vitalidade. O tempo desaparecia sobre a areia das dunas. O gosto da eternidade nascia da imensidão silenciosa que o vôo do íbis mal conseguia perturbar. Thamus saiu em disparada. Ele aproveitou ao máximo a enorme vantagem de conhecer o terreno. Num pulo digno de uma gazela, passou por cima do leito seco de um uade. Depois subiu a encosta rochosa de uma colina. Gordos demais, os perseguidores suavam em bicas. Um deles torceu o tornozelo, arrastando 3 companheiros na queda. Os outros insistiram na perseguição, vociferando contra aquela maldita caça de fôlego inesgotável. Thamus passou ao largo de um banco de areia movediça onde afundaram 2 mamelucos, socorridos pelos companheiros. Furiosos, um deles, mais obstinado, não desistiu. Quando viu que o monge ia escapar, lançou o sabre com raiva. A arma errou o alvo por pouco. Thamus ainda correu por muito tempo, evitando se dirigir ao mosteiro, pois não queria pô-lo em perigo. Sem fôlego, ajoelhou-se ao pé de uma acácia e agradeceu a Deus. Sem ele, não teria escapado dos predadores. Quando se recuperou, o rapaz voltou pelo mesmo caminho, para se certificar de que os mamelucos haviam batido em retirada. Habituados a vitórias fáceis, eles temiam os demônios do deserto e detestavam se demorar por lá. Ao cair da noite, Thamus voltou para o mosteiro fortificado de São Mercúrio, onde, desde a infância, vivia com outros 11 religiosos, agora bem idosos. Ele bateu 3 vezes na pesada porta de madeira e viu o guarda da entrada aparecer no alto da fortificação. À luz de uma tocha, este último identificou o recém-chegado. Você? Até que enfim, o que aconteceu? Escapei de um bando de assaltantes. O guarda saiu do posto de observação para entreabrir a porta do mosteiro. Ele levou Thamus aonde estava o abade Hermes, que estava ocupado lendo um papiro coberto de hieróglifos. O ancião estava perto dos 100 anos e raramente saía da cela, transformada em biblioteca. Nas prateleiras havia textos que datavam da época em que os faraós governavam o Egito próspero e radioso. Naquela época de desolação, o Império Otomano reinava com tirania. Depois de arrasar Bizâncio, havia conquistado o Oriente Médio e ameaçava a Europa. Verdade absoluta e definitiva, o Islã não se devia impor ao mundo inteiro? O poder militar turco saberia fazê-lo triunfar? Esmagado pelos impostos, martirizado,
O Egito agonizava. O Pachá deixava os béis do Cairo agirem, exploradores à frente das milícias armadas que viviam se matando umas às outras. Agora eram as milícias dos mamelucos que predominavam, impiedosas e bem equipadas. Miséria, fome e epidemias estrangulavam as duas terras, o Alto e o Baixo Egito, e a gloriosa Alexandria não tinha mais do que 8.000 habitantes. Na invasão árabe do século VII, o mosteiro de São Mercúrio parecia ter sido esquecido pelos bárbaros, que haviam destruído uma grande quantidade de templos, posto véu nas mulheres consideradas como criaturas inferiores e arrancado as videiras. Naquele local afastado, São Mercúrio protegia as pequenas comunidades, convencidos de que ao descer do céu, as duas espadas do santo podiam matá-los, os saqueadores não ousavam atacar o mosteiro. Medindo as palavras, Tamo narrou a sua aventura ao abade. A hora se aproxima, sentenciou o velho. São Mercúrio não nos protegerá por muito tempo. Devemos partir, padre? Você partirá, meu filho. Nós ficaremos. Eu os defenderei até minha última gota de sangue. Você deverá cumprir uma missão bem mais importante. Acompanhe-me ao laboratório. Depois do massacre da última comunidade de sacerdotes e sacerdotisas egípcios em Philae, a ilha de Ísis, nenhum texto hieróglifo havia sido gravado. Os segredos da língua mágica dos faraós, que pareciam perdidos para sempre, haviam sido transmitidos da boca do mestre para o ouvido do discípulo, e o abade Hermes era o último elo da corrente. Eles nos matarão e queimarão o mosteiro, profetizou Hermes. Antes disso, enterraremos nossos tesouros na areia. Vou revelar a você as últimas fases da grande obra, para que a tradição não seja interrompida. O laboratório era uma pequena sala que se parecia com a câmara da ressurreição das pirâmides do antigo império. Nas paredes, fórmulas e hieróglifos lembravam como Ísis havia ensinado a alquimia a Horus, trazendo Osíris assassinado de volta à vida. Osíris, a unidade primordial, reconstituída depois da sua dispersão física, triunfo da luz sobre as trevas, sol remanescente no coração da noite. A cevada pode ser transformada em ouro, esclareceu o abade. A pedra filosofal é Osíris. Os hieróglifos dão a você um conhecimento intuitivo, capaz de abraçar todo o real, visível e invisível. Contemple a obra de Ísis. Tamos assistiu ao término do breve procedimento, deslumbramento de um instante de eternidade, e do longo procedimento, união do espírito com a matéria, ao fim de um demorado processo ritual. O jovem monge gravou no coração as palavras poderosas. Depois de 1500 anos de espera, declarou Abade Hermes, Osíris permitiu que o grande mago renascesse e se encarnasse num corpo humano, mas não aqui. O espírito dele escolheu as terras frias do norte. No lugar onde vai aparecer, ele estará desamparado e privado de energia indispensável da nossa grande mãe. Por isso, deverá transmitir-lhe a sabedoria de Ísis e o livro de Tote. Você ajudará o grande mago a construir a si mesmo, até que ele seja capaz de transmitir o segredo da iniciação e iluminar as trevas. Tamos empalideceu. Padre, eu? Não tem escolha, meu filho. Se não for bem sucedido, os deuses se afastarão para sempre desta terra, e Osíris não mais ressuscitará. Graças à alquimia, você poderá viajar, pagar as despesas necessárias, se tratar em caso de doença e falar várias línguas. Gostaria tanto de ficar aqui ao seu lado. Rezaremos juntos pela última vez, e você partirá. Encontre o grande mago Thanos. Proteja-o e dê a ele a possibilidade de criar a obra que seja a representação da esperança.